pessoal, você acredita que ninguém respeita? Ninguém não, é exagero falar que ninguém respeita. Mas a gente pode dizer, pouco tempo que você está aqui, Andressa, pelo menos metade dos carros tem um problema nisso aqui, né? Invertido entrada e saída do filtro de combustível, não é? Quase 100%. Quase 100%. Eu tava sendo bonzinho, né? Bom, aqui o carro do Gilberto é um carro que a gente dá manutenção sempre. E talvez por alguma manutenção que ele tenha passado recentemente em outro lugar, mas eu acredito que não, acredito que a gente não tenha trocado o filtro dele ainda e ele está com o filtro invertido, mas não estava com problema nisso. Mas é um bom exemplo para a gente mostrar. E por que isso aqui tem entrada e saída? Os tubos aqui, em muitos filtros, têm o mesmo diâmetro. Tá? Alguns podem ter um diâmetro diferente, isso varia conforme a aplicação. Isso aqui tem uma tampinha para entrar sujeira. Mas o que muda na verdade? Tá? Eu não vou abrir, mas seria uma coisa legal a gente abrir uma vez para olhar, mas vocês vão entender por que eu abri e não vai fazer diferença no que eu vou falar aqui, porque a gente não conseguiria mostrar. Chega mais próximo aqui desse. Na verdade, aqui dentro desse elemento filtro, dessa peça que é chamada de filtro de combustível, tem um elemento filtrante. Em geral, isso aqui é um papel parecido com o filtro de ar, mas é um pouco diferente, tá? E você tem essa situação aqui, tá? Essa indicação de seta aqui é para indicar o sentido, tá? Alguns filtros, como vocês viram aí, ele está escrito entrada, inclusive tem até a indicação em inglês aqui. E na verdade eu falei entrada e está escrito saída, né? Mas e você tem escrito entrada aqui com o brilho aqui da luz. Fica difícil de ver, mas ele está escrito entrada aqui e tem uma indicação de in aqui. Ficou mais fácil de ver. Bom, aqui já deu para entender, né? Acontece o seguinte, aqui dentro a gente não vai conseguir ver cortando tão facilmente, mas se vocês pegarem qualquer palestra aí dos fabricantes de filtros, eles vão falar a mesma coisa para vocês. Você tem um elemento filtrante lá dentro, então a gente está aqui exemplificando em amarelo o elemento filtrante, tá? E essas bolinhas seriam aqui na parte azul o combustível que está entrando e o combustível que está saindo, tá? É um exemplo bem grotesco, mas é bem simples para entender, como vou dizer para vocês, o conceito de funcionamento, como a coisa funciona. Então não vai estar respeitando medida, nada disso, mas é só para ter uma ideia. Basicamente os elementos filtrantes dentro de um filtro de combustível, eles são cônicos, tá? Você tem uma entrada aqui de combustível no elemento filtrante e um furo pequeno. Então você tem um furo maior e um furo pequeno. Basicamente isso é a ideia. É como se fosse um funil. Não é exatamente assim, a coisa é bem mais complexa, mas você conhecendo esse conceito, você já consegue entender basicamente aonde a gente vai chegar e por que desse funcionamento. Então o combustível vai passando por esses furos, são milhares e milhares de furos, e à medida que o filtro vai entrando sujeira, esses furinhos vão sendo entupidos e você acaba usando só aqueles que não passam sujeira. É assim que qualquer filtro funciona. Filtro simples, ele retém a sujeira de um lado e o que te interessa passa pelo outro, seja de água, seja o que for, tá? Então ele não vai purificar, ele vai só reter a sujeira, certo? O que acontece quando você inverte o fluxo? Você coloca a entrada aqui, você tem furos pequenos desse lado e combustível passando em velocidade e relativo à pressão. Em injeção eletrônica você tem uma pressão maior, injeção direta muito maior, né? E carburador, embora você não tenha muita pressão, tem até uma depressão, porque a bomba fica geralmente junto com o motor, você também tem um fluxo de combustível, você tem um movimento ali de combustível. Acontece que essas pontas elas tendem a não só entupir com a sujeira, mas como a fechar. Então é muito comum você instalar um filtro de combustível ao contrário, ligar o carro, ele funciona, poucos minutos depois ele para de funcionar e não tem jeito de voltar a funcionar, porque ele fechou tudo isso aqui. Às vezes o filtro funciona, vai depender muito das características construtivas do filtro. Tem filtro que se você inverter, o carro até funciona razoável. Ele funciona obviamente com a pressão menor, tendo uma pressão menor ele vai ter uma vazão menor de combustível, o carro vai ficar mais fraco, você vai pisar mais, o carro vai gastar mais combustível, por incrível que pareça. Essa é sempre a lógica, tá? Então, para que fique mais esclarecido, talvez até de uma forma rápida e muito superficial, mas essa é a ideia de por que você não deve inverter o filtro de combustível. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês no caso do Cadete como está ali o filtro de combustível desse carro e a posição correta de montagem. Fica com essa imagem na cabeça que ela é muito simples, mas ajuda muito. Então vamos lá para debaixo do
do GSI. Eu já deixei a luz aqui preparada para ficar mais fácil. E tá aqui, ó, nosso querido filtro de combustível. Esse modelo aqui, desse fabricante, ele tem uma seta indicando a direção do fluxo de combustível, tá? Ele não tem indicação de entrada e saída. Não, tem sim, tá aqui, ó. Ele tem, eu que não tinha reparado, ó. Tá aí, ó, saída. E ainda tem a setinha. Então esse aqui, ele tem escrito entrada desse lado, tem a seta e tem saída. Qual é a regra para direção em relação ao carro? Nenhuma, não existe. No caso do Cadete, especificamente desse carro, Cadete, Monza, que usa bomba externa, tá? Conjunto igual a esse daqui. A saída do filtro de combustível é voltada para frente do carro. Então a seta tem que apontar para frente do carro. No caso desses carros. Por quê? Isso é muito simples de explicar para vocês. O tubo que vem, né, a mangueira que vem do tanque de combustível é essa que eu estou apontando aqui com o meu dedo. Tá? Ele vem do tanque, o tanque está aqui. Tá? Ele vem de cima do tanque, essa mangueira aqui, ó. Vou mostrar. Essa mangueira aqui, ó. Acabei de descer esse tanque para fazer uma manutenção. Vocês vão acompanhar esses vídeos, inclusive esse vídeo que é muito importante logo logo. Então ele entra aqui, ele vem até a bomba de combustível, tá? Nesse carro aqui a bomba ela fica antes do filtro de combustível, é assim mesmo, não tenta inverter não que a coisa funciona assim. Aí você sai da bomba de combustível, que é aqui essa peça azul, entra nesse dispositivo que a GM chama de amortecedor de ondas, que a função dele é reduzir a flutuação da pressão com o funcionamento dos bicos injetores, tá? É só uma redução da ondulação da pressão, um atenuador. E ele entra no filtro de combustível, daqui ele vai lá para frente para a flauta, para os bicos injetores, tá? Então a posição é essa, não tem segredo. Inverteu muitas vezes da besteira. Eu já peguei carro que não anda. Por incrível que pareça, já chegou carro para mim aqui de guincho, de outra oficina, em que o cara tinha feito tudo, menos verificado se o filtro de combustível estava entupido ou invertido. Obviamente ele não mediu a pressão, porque se ele tivesse medido a pressão na flauta, ele não teria pressão. Se ele tivesse medido a pressão aqui antes do filtro de combustível, ele teria uma pressão absurda, porque essa bomba aqui tem uma pressão considerável, então daria um valor muito alto, daria na cara que alguma coisa estava muito errada, tá? Mas enfim, voltando ao caso, esse daqui está funcionando. E por que eu não vou simplesmente inverter esse filtro aqui? Muita gente pensaria assim, pô, mas o filtro de repente foi trocado faz pouco tempo, e se você inverter? Eu não sei quanto tempo ele andou assim, eu não sei quanto de sujeira existe nessa região, e se eu inverter eu posso liberar essa sujeira toda lá para frente para os bicos injetores, e sujeira no bico injetor é bem pior de resolver, tá? Então, pelo custo, é muito mais fácil resolver trocando um filtro desse, já descartando de cara, do que correr o risco de economizar na faixa de 30, 35, 40 reais, que são os preços desses filtros aqui, varia conforme a região, o fabricante, tá? Mas vamos chutar aí 35 reais na média, e eu inverter esse filtro e mandar a sujeira lá para frente, entupir bico injetor e de repente entupir de um jeito que não desentope mais, porque é só dar sorte pro azar que ele te pega. Então não compensa, é o tipo de economia que realmente não compensa ser feito pelo risco que tem de causar o entupimento lá nos bicos injetores. Acho que eu já até falei demais, mas logo eu vou colocar para vocês um vídeo no canal falando sobre o tanque de combustível, o pescador e como ajustar ele para aquela situação em que o carro inclina, não pega mais combustível, chega a ter um quarto de combustível no tanque e o carro não funciona mais. Isso é muito importante. Você faz uma curva com o carro, geralmente uma curva para a direita, onde o combustível vai parar tudo na esquerda e o carro para de funcionar, depois ele volta a funcionar quando alinha. Próximo vídeo aí, um dos próximos vai ser esse daí. Valeu!